Caixões empilhados pela direita diferem de caixões empilhados pela esquerda? Quid juris? Quid facti? Qual é a sua ideologia? Mas quais são os fatos? E confesso estar particularmente farto deste estúpido debate. Esquerda, direita, direita e esquerda. E mais do que isso, considero esse tipo de argumento em favor de suas adesões ou contraposições uma demonstração de profunda ignorância, imaturidade e infantilidade. E por que não dizer de desonestidade? A bipolaridade esquerda e direita demonstra ainda que você nada sabe sobre a realidade que o cerca. Nada sabe sobre a ciência histórica ou sobre a natureza humana, ou não quer saber, limitando-se à defesa abjeta de seus fracos ardis e por mero interesse. Lembrando ainda que aquele que defende com argumentos de ocasião o que diz professar por uma questão de princípios não merece muito respeito, muito menos confiança, já que despreza fatos e, portanto, ignora sobejamente a verdade. Mas o extraordinário filósofo alemão Karl Popper, que também se fartou dessa conversa afiada e falaciosa, e muito antes de mim, abordou o assunto com mais propriedade, muito mais propriedade do que eu e muito mais profundidade. Mas isso será objeto de outro vídeo em outra de minhas séries, a Filosoflechas. Também me valho do pensamento e lições de Popper em minha série Ilhado em Ignorância, uma resposta a Marcelo Gleiser. Neste ponto, gostaria apenas de pontuar que Popper dedicou um trabalho ao fenômeno que ele chamou de historicismo, ok? E esse trabalho e essa demonstração cabal de que os fascismos de direita e esquerda, ambos, são inimigos da sociedade aberta. Popper dedicou, na verdade, 3 obras, pelo menos 3 obras ao tema, e nós falaremos disso mais adiante, e dedicou essas obras e esse desenvolvimento abre aspas, aos incontáveis homens e mulheres de todos os credos, nações ou raças, que foram vítimas da crença fascista e comunista nas leis inexoráveis de um determinado destino histórico, seja um destino da eterna luta de credos, de raças, de classes. Tendo dito isso, peço a você que assista esse vídeo até o final. Não é propaganda. Afirmo que esse vídeo poderá mudar a sua forma de ver as adesões políticas e a sua própria inclinação ou devoção. Esse vídeo é marcado por fatos e prepare-se para o que estará prestes a assistir e testemunhar. Prepare-se para contar caixões. É isso mesmo. Prepare-se para descobrir um pouco mais sobre quem é você. E nos mantemos no mundo dos fatos, e fatos sobre a morte, fatos sobre aqueles esmagados pelo peso de regimes totalitários, fascismos de direita e de esquerda.
no sentido amplo do historicismo, conforme descrito por Popper. Ou seja, o líder indefectível, a revelação que só esse mito alcança, o povo escolhido, a terra prometida, o inimigo oculto, ou nem tanto, de quem o líder o defenderá, desde que você abra mão da sua liberdade e da sua consciência, dos seus valores, e curve-se, ajoelhe-se. Ou repita mais uma saudação que o responsabilize por todo o mal que será perpetrado em nosso falso pretexto de combater o mal. Pois direita e esquerda, em inglês, right wing e left wing, ou asa direita e asa esquerda, necessárias a um só voo, o voo da águia predadora, predadora de homens, ou psicopatas ambidestros, com sede de poder. Pois, sem demora, apresento o maravilhoso vídeo da Metal Ball Studios, fazendo de minha introdução e retórica um fato. Um fato com a concretude de corpos humanos empilhados. E considerem as dimensões de corpos humanos. Considere as dimensões de seus respectivos caixões. Caixas simples, sem qualquer adorno ou afetação fúnebre ou religiosa. Caixas para guardar corpos, que na maioria das vezes foram de fato amontoados em covas, ou nem isso. Então, empilharemos esses corpos com ditadores de direita e de esquerda, seus algozes, os algozes de vítimas muitas vezes e normalmente inocentes, para contemplar os monumentos da sandice humana erigidos por esses psicopatas, psicopatas que muitos de vocês idolatram.
Em seu programa, O Grande Salto Adiante, baseado nas crendices do místico da agricultura soviética Trofim Lysenko, Mao provocaria a grande fome, matando milhões de chineses e russos de fome. Equivocam-se os que pensam que regimes autoritários podem acomodar a ciência. Russos e chineses praticaram largamente a pseudociência com shows de crendices sobrenaturais. O fenômeno aqui é outro. É a substituição de divindades monárquicas e de direita por novas divindades ditas de esquerda. E retornamos ao historicismo denunciado por Popper, a tentativa de escrever a história, analisando o passado e inventando justificativas para o controle absoluto do presente. E, mais uma vez, temos o povo escolhido, de onde frutificará o nacionalismo, a xenofobia, o sectarismo e o racismo. Temos a revelação que só o líder supremo possui e a concentração de poder, assim como a supressão das liberdades individuais. E veremos em outra série a linhagem da autoridade de Heráclito de Éfeso à República Platônica, passando por Descartes, Hegel, Marx, Engels, e desembocando em Heidegger e em todo o confuso quadro ideológico absurdo de nosso tempo, onde assistimos a homens executando sentenças de deuses ou semideuses criados por outros homens, com base em suas alucinações e sede de poder, e o sangue derramado. Esta é a palavra do Senhor, e este é o problema de Hitler, inspirado pela Bíblia, que também declararia, como vimos, que sua causa era divina, assim como Wellington Menezes, o assassino da escola em Realengo. Esse livro, a Bíblia, mata, não porque exista um Deus todo-poderoso, assassino por trás, mas porque o mito deste Deus leva homens a perpetrarem o ato. In nomine Dei. Então, que tipo de ditador você prefere? Qual o tipo de psicopata que você prefere? Com que trejeitos? De esquerda ou de direita? Qual o fascismo que prefere? Com que tipo de opressor ou assassino você se sente mais alinhado ou identificado? À esquerda ou à direita do pelotão de fuzilamento? Carrascos à esquerda ou à direita do cadafalso? Destros ou canhotos quando assinam sentenças de morte? Mentindo, enganando, usurpando, in nomine Dei, ou em nome do partido. Não percebe a vergonha de antecipar ideologias antes de julgar o mérito? A desonestidade em ostentar bandeiras acima da abnegada investigação sobre fatos? E, novamente, quid juris, quid facti? Qual a sua ideologia? Mas quais são os fatos? Onde insisto que quando buscamos a verdade, a melhor ideologia é não ter nenhuma. Pois sirvam-me os fatos, porque o banquete das consequências, lhes advirto, sempre será servido, cedo ou tarde. Portanto, feliz do homem que pode optar pela verdade, pairando, pois, bem acima do imaginário infantil das ideologias e dos grupinhos de interesse. O grande economista John Maynard Keynes, interpelado por um jornalista e por ter feito uma guinada da esquerda para o centro, disse, abre aspas, quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E o senhor, o que faz? Pois bem, quando os fatos mudam, quando os fatos são apresentados e conhecidos e detalhados, e somente após minucioso exame,
eu mudo a minha posição. E você, o que faz diante dos fatos? Você, o que faz diante da verdade?